Deuteronômio 32, 8, 9. Então, esse aí é pedrada. Esse aí, dependendo de como é que você interpreta, eu colocaria até no nível da beluga. Deixa eu abrir aqui Deuteronômio 32, 8 a 9. O contexto aqui é um longo discurso de Moisés, é um cântico de Moisés. É um texto em verso, não é um texto em prosa, é um texto provavelmente mais antigo, né? Um extrato textual mais antigo dentro do texto. E ele tem uma série ali de palavras. E quando a gente chega aqui, que atribuídas a Moisés, né? E quando a gente chega aqui em Deuteronômio 32, 8, 9, o que diz é o seguinte: quando o Altíssimo repartia as nações, quando espalhava os filhos de Adão, ele fixou fronteiras para os povos, conforme o número dos filhos de Deus. Mas a parte de Yahvé foi o seu povo, o lote da sua herança foi Jacó. Primeira coisa, então, repetindo, quando o Altíssimo repartia as nações, quando espalhava os filhos de Adão, né? Filhos de Adão são os humanos, ele fixou fronteiras para os povos. Então, Deus criou o mundo, criou as pessoas, repartiu essas pessoas em nações, estabeleceu fronteiras para essas pessoas, e essas fronteiras, a quantidade de fronteiras, ou seja, a quantidade de territórios, de nações, corresponde ao número dos filhos de Deus. Mas a parte de Yahvé foi o seu povo. O lote da sua herança foi Jacó. Então, uma parte aí ficou com Javé, outras partes não ficaram com Javé. Primeiro ponto. Tem um iceberg dentro desse iceberg, né? Porque vamos para o primeiro nível de discussão disso aqui. Esse texto, em algumas Bíblias, pode estar como os filhos de Israel, que o Altíssimo fixou fronteiras para os povos conforme o número dos filhos de Israel. Por quê? Porque no texto massorético, que é o texto produzido por escribas judeus medievais, então documentalmente é algo bem posterior à escrita do texto, né, que é bem antes de Cristo. Aqui a gente já está falando de depois de Cristo, né? A gente tem esses escribas, os massoretas, que preservaram o texto do Antigo Testamento, né, da Bíblia hebraica. Beleza. Só que, e esses textos foram os mais antigos textos hebraicos, os manuscritos mais antigos hebraicos que a gente tinha da Bíblia até mais ou menos recentemente. Deixa eu deixar bem claro o que eu estou falando. A Bíblia tem textos, né? Só que isso aqui que eu estou segurando nas mãos é material. Então, a gente tem esse suporte material que carrega o texto, certo? Isso aqui, no caso, é uma Bíblia produzida bem recentemente. O texto que está aqui não é um texto recente, é um texto antigo, mas materialmente isso aqui é recente. Qual que era, materialmente falando, o documento, a coisa que você poderia pôr as mãos nela, mais antiga que continha o texto em hebraico do Antigo Testamento? Era o texto massorético. Especificamente os Códex de Leningrado e o Códex Alepo, né? O Códex Alepo e o Códex Leningradense. Esses dois códices é mais ou menos isso aqui, um livro, são mais ou menos de 1000 depois de Cristo. Então o texto é o registro do texto hebraico da Bíblia mais antigo que a gente tinha, completo, né? Era de mais de 1000, bem mais de 1000 anos posterior à escrita do texto. Então muita coisa pode ter acontecido nesse período, né? É o que se imaginava. E aí teve a descoberta dos manuscritos do Mar Morto. Os manuscritos do Mar Morto são uma série de manuscritos que foram encontrados próximos do Mar Morto, e eles são muito mais antigos do que os textos massoréticos. E lá a gente tem vários textos bíblicos preservados em hebraico de mais ou menos ali 200, 100 antes de Cristo. Então a gente voltou 1000 anos em possibilidade de acesso documental a um texto mais próximo do original, né? E esse texto não é tão diferente do texto massorético. Então, para quem imaginava que muita transformação, que os caras fizeram o que queriam, corromperam o texto, deturparam segundo a sua vontade, não sei o quê, não, o texto está bem preservado. Para quem acreditava que o texto não tinha nenhuma mudança, que o texto foi miraculosamente preservado letra a letra, também não aconteceu, tem algumas mudanças. E uma das modificações mais significativas é essa, que quando a gente vai no texto dos manuscritos do Mar Morto, de Deuteronômio 32, 8, 9, o que a gente encontra não é filhos de Israel, é filhos de Deus. Assim como a gente encontrava na Septuaginta, que é a tradução grega antiga da Bíblia hebraica. Também fala lá em filhos de Deus. E por que isso é relevante? Porque filhos de Deus não é uma expressão genérica na antiguidade. Não é uma expressão que significa
eu também sou filho de Deus, né? Vou parar aqui o trabalho um momentinho para tomar um café, porque eu também sou filho de Deus. Se você falasse isso entre os egípcios, entre os mesopotâmicos, entre os povos de Canaã, ali 1000 anos antes de Cristo, os caras iam olhar para você e falar assim, pô, que autoestima, hein? Porque filhos de Deus são, filho de peixe, peixinho é, o filho de Deus são figuras divinas. Então, os deuses menores, por exemplo, eram chamados de filhos de Deus. O rei, muitas vezes o imperador, é chamado de filho de Deus. Então, os anjos são chamados de filhos de Deus. E Yahvé, né, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele se assentra no trono mais elevado no meio de um conselho. O conselho de El, Adat El. E esse conselho é composto pelos filhos de Deus. Hoje a gente pensa assim, anjos, né? Mas são divindades menores. Então, filhos de Deus são anjos, fundamentalmente. O que hoje a gente chama de anjos. Seres sobre-humanos celestiais. Esses são os filhos de Deus. Então, quando Deuteronômio 32, 8, 9, que eu fechei a Bíblia aqui, vou ter que achar esse negócio de novo, fala em as nações, né, as fronteiras foram definidas conforme o número dos filhos de Deus, a gente encontra uma doutrina aqui que é muito comum no contexto do Antigo Oriente, que é que cada nação tem o seu Deus tutelar. Cada povo é governado por um rei, mas acima desse rei está uma entidade. Por exemplo, em Moabe você tem Quemosh. Quemosh é o deus tutelar de Moabe. É o deus de Moabe. Você tem, no caso do Egito, né, isso varia, mas Amon, principalmente durante o período ali mais imperial do Egito, né, período do Tutancâmon e tal, é o deus do Egito. Então você tem esses deuses tutelares, esses deuses nacionais. Marduk é o deus da Babilônia, né, Assur é o deus da Assíria. Então qual que é a compreensão? É que cada povo tem o seu próprio deus, e nas guerras esses deuses se enfrentam também em batalhas divinas. Então era muito comum, e isso é até relatado na Estela Moabita, que a gente passou por ela, né? Que a Estela Moabita fala de um conflito entre os moabitas e os israelitas. E segundo a Estela Moabita, os moabitas, ao vencerem um combate contra os israelitas, eles profanaram o templo, invadiram a casa do deus dos derrotados e pegaram a imagem do deus dos derrotados e arrastaram essa imagem de forma humilhante. Era muito comum isso. Você mostrar que o seu Deus, o Deus do seu povo, venceu o Deus do povo adversário. Então, essa é a mentalidade comum ali do Antigo Oriente. Você encontra isso, de novo, Egito, Mesopotâmia, Síria, Canaã e, não surpreendentemente, Israel e Judá, que faziam parte desse contexto. Então, o que parece estar sendo dito aqui é que, quando o Altíssimo criou o mundo e dividiu os povos em nações, ele designou para cada povo uma espécie de príncipe celestial, um deus tutelar, um anjo da guarda nacional, digamos assim. E isso, ideias desse tipo aparecem no livro de Enoque, ideias desse tipo aparecem no livro de Daniel. Daniel fala que Miguel é o príncipe de Israel, Miguel é o ser sobre-humano, que é o campeão, né, que luta nos céus por Israel, e Miguel vai enfrentar o príncipe da Pérsia e enfrentar também, que não é o jogo, né, e enfrentar o príncipe da Grécia, fazendo referência a Israel sobreviver ou vencer essas nações. Então, essa ideia de que cada povo tem um Deus, ela é bem estranha, né? Mas é, assim, 99% de chance de ser o que o autor pretende aqui em Deuteronômio, porque isso combina com outros textos. Lá no Deus entre Deus eu puxo outros, né? Tem o Salmo 82 também, que fala sobre a Assembleia Divina. E aí, o negócio de Deuteronômio 32 é que, então, as nações são espalhadas, cada uma é dividida, elas são divididas conforme o número dos filhos de Deus, então cada um dos filhos de Deus assume uma nação dessa, mas a parte de Yahvé foi o seu povo. O lote da sua herança foi Jacó. Então, nessa divisão, Yahvé ficou com Israel. Então, agora, num certo nível de interpretação é o seguinte: Deus criou o mundo, separou as nações, entregou cada nação para um Deus menor e ficou ele mesmo cuidando de Israel. Tem outra interpretação, não é certeza, tá? E aqui a gente já entra num nível de dúvida maior. Mas é uma proposta também acadêmica que é levada bastante a sério. O Mark Smith, se eu não me engano, ele defende também essa perspectiva. É que esse texto pode refletir uma teologia ainda mais antiga, de um Israel ainda mais antigo, que não
misturava Yahvé e El. El é o nome de um deus cananeu, né? E o próprio nome Israel faz referência a esse deus. Só que, historicamente, Yahvé foi assimilado a El. Isso acontece muito na história também, fusão de deuses, né? Porque assim, as pessoas às vezes me perguntam assim, Yahvé e El é o mesmo Deus? Como é que eu vou responder isso? De uma perspectiva objetiva, assim. Eu e o Vinícius somos a mesma pessoa? Não. Isso aí dá pra fazer, dá pra responder isso. Agora, se alguém me pergunta, Yahvé e El são duas pessoas? Qual que é o meu acesso em termos de confirmar ou negar essa informação que eu tenho? O que eu tenho como historiador são discursos de pessoas ao longo do tempo que às vezes disseram que sim, são dois nomes para uma mesma entidade, e outras pessoas disseram que não. Da mesma forma que hoje tem gente que considera que Alá, o deus do Islã, é outro deus ou é uma entidade diferente do deus cristão. Alá significa Deus, simplesmente, né? Em árabe. Um judeu ou um cristão falante de árabe, ele reza para Alá. É simplesmente o nome Deus, é simplesmente a palavra Deus em árabe. Então, algumas pessoas hoje dizem que é o mesmo Deus, só que os muçulmanos estão mais alinhados, né? Adoram esse Deus mais certo, enquanto que os judeus ou cristãos não, ou o contrário, mas que é mais ou menos o mesmo Deus. Outros dizem que não, que Alá é meio que, sei lá, o diabo disfarçado de Deus, não sei o quê. Então, assim, isso é uma coisa para teologia, para especulação, para opiniões pessoais, mas não é matéria de história. História você vai. O que eu posso fazer como historiador é ver, ao longo do tempo, se as pessoas consideravam essas personalidades divinas como a mesma ou não. Se Hermes e Anubis eram deuses diferentes, foram ao longo da história, né, para muitas pessoas, mas numa certa fase da história você tem Hermanubis, que é uma combinação de Hermes e Anubis. Tem gente que se refere a Hermes e a Ptah como o mesmo deus. Então, enfim, isso acontece historicamente, né? Porque, de novo, a gente não tem um acesso empírico para dizer se essa caneca e esse livro são o mesmo objeto. É outro tipo de exercício, né? Falar se um deus é o mesmo deus que outro. Então, por que eu estou falando isso tudo? Porque houve um momento na história em que El era considerado um deus por um povo que nunca tinha ouvido falar de Yahvé, e Yahvé era um deus para um povo que nunca tinha ouvido falar de El. Pode ser que nesse texto, quando ele começa falando assim, quando o Altíssimo repartia as nações, a palavra em hebraico é Elion, que é uma forma de El, né? Quando o Altíssimo repartia as nações, cada nação, né, foi separada e teve como Deus tutelar ali um filho de El, como está no original, mas, e em Canaã, quando a gente vai para os textos ugaríticos, que são textos de por volta de 1400 a 1200 a.C., lá a gente tem os deuses são chamados explicitamente de filhos de El. Exatamente isso, porque eles são filhos de El. Você tem o deus patriarca, né? O deus principal, que é El, e você tem Baal, é um filho de El, Yam é um filho de El, Anat é uma filha de El. Então, beleza. Então você tem o deus El, Altíssimo, Elohim, que divide os povos. Cada povo recebe como tutor um filho de El, e um desses filhos de El é Yahvé, que passa a ser o tutor de Israel. Então há quem interprete nesse sentido, de que nessa passagem a gente tem uma sobrevivência de uma tradição, de um tempo em que El e Yahvé eram entendidos de forma separada e Yahvé era filho de El. Então que Javé tem um pai. Isso para mim é o nível Beluga Master, na verdade, né? Mas a gente acabou entrando nele aqui. Mas é porque você tem um nível semi-beluga, uma interpretação menos belúgica desse texto, que é essa anterior que eu falei. Que, na verdade, o Altíssimo e Yahvé é o mesmo ser. Então, o Deus Todo-Poderoso separa as nações e ele, o Deus Todo-Poderoso, fica com uma parte. Só que é estranho o vocabulário dizer que Yahvé recebeu como herança Israel. Então esse é um dos argumentos de quem diz que isso eram ainda entidades separadas, né? Porque receber como herança parece pressupor você receber algo de alguém, né? E de alguém, geralmente um pai, por exemplo, que deixa uma herança. Então que a herança do Altíssimo Yahvé, que não é o Altíssimo, recebeu, né? Isso é uma interpretação, de novo. Não necessariamente é isso que o texto significava originalmente. Aí você poderia falar assim, né? Pô, mas quando a Bíblia foi composta, essa não era mais a ideia dos caras. Não era mesmo. Como é que esse texto poderia sobreviver? Mudando a interpretação. Assim como é feito hoje, por exemplo, o Apocalipse. O Apocalipse foi escrito no mundo romano, fala sobre uma expectativa da queda do mundo romano,
E as pessoas hoje falam que que o poder que vem do norte é a China, que tal figura do Apocalipse é o Donald Trump, que o anticristo é o Elon Musk. Então você pode, quando você tem uma religião, já falei isso várias vezes, né? Mas quando você tem uma religião que o texto é muito importante para ela, o que acontece? A história é mudança, né? Então, o tempo inteiro, não tem como. Se você comparar a nossa sociedade com a sociedade de 500 anos atrás, de 1000 anos atrás, é muito diferente. Então, um texto que sobrevive 1000 anos, ele pode sobreviver 1000 anos, sem problema. Só que ele não vai ser interpretado da mesma forma. É impossível você ler a Bíblia hoje com o olhar de alguém que vivia, um judeu da periferia do Império Romano que vivia sob a opressão direta de um sistema regido por um imperador distante que não era do seu povo, se sentia espoliado ali. Tipo assim, cada realidade interpreta aquele texto de uma forma diferente. Então, é possível manter o texto desde que você mude a interpretação. Isso é o que acontece historicamente e pode ter acontecido nesse caso. Às vezes esse cântico de Moisés, de Deuteronômio 32, era um texto tradicional, já autoritativo, muito recitado, presente na tradição oral, e ele foi preservado assim no texto porque as pessoas já entendiam isso de forma diferente, mas lá está, possivelmente, uma sobrevivência, um vestígio de uma teologia mais antiga, que já tinha caído nos tempos da Bíblia. Né? Então, Deuteronômio 32, 8, 9 é para mim o nível belúgico supremo